E aí pessoal, meu nome é Norton, eu sou estudante de filosofia da UFO e eu vou resolver as questões do PET 1 do segundo ano, semana 3 de filosofia. Então vamos lá. Questão 1. Tem um textinho da questão que é: um dos papéis da filosofia é refletir sobre a ciência. Então esse seria um dos papéis que a filosofia tem. Perguntar se ela está a favor do homem ou contra ele. A ciência, né? Se a ciência está a favor ou contra o homem. Questionar quais os interesses que ela possui. Se tenta dominar o homem ou não. Então, a filosofia tenta analisar as condições, os objetivos e os resultados das pesquisas científicas. Aí tem uma imagem também. O sono da razão desperta monstros. Percebe-se que aqui a imagem é poética, né? Que seria despertar monstros. Monstros seriam umas coisas ruins. Então, o sentido aqui seria que quando você não usa a razão, né? Quando ela está dormindo, vamos dizer assim, monstros são despertos, né? Que são coisas ruins. Vamos lá. Aí está a questão. A relação entre o enunciado e a imagem, onde está escrito sono da razão, produz monstros, indica que, só fazer um adendo aqui, que aqui na questão ele usou produz, em vez de desperta monstros, né? Que seria, em vez de desperta, que seria o que eu falei agora há pouco. Produz monstros seria uma tradução mais literal, enquanto desperta monstros seria um sentido mais poético, no sentido é preferível, né? Porque a imagem tem a função de tratar o tema de uma forma poética. A imagem do texto que a gente acabou de ver. Então vamos lá. Aí tem a opção A. A razão pode questionar a ciência sem estar desperta, pois ela trabalha para servir o homem. Então, a razão pode questionar a ciência, que é o que a gente viu. No entanto, aqui fala que está sem estar desperta. Então, está errado, né? Porque na imagem e no texto a gente viu que a razão precisa estar desperta para poder questionar a ciência. Então a razão necessita estar desperta para questionar a ciência. Então essa questão está errada. Vamos para B. A razão desperta, ou seja, a razão acordada, né, no sentido poético, metafórico, pode ver, também no sentido poético, metafórico, se a ciência trabalha para humanizar ou para dominar o homem. Então a razão desperta, como eu disse, ela pode ver se a ciência trabalha para humanizar. Essa é a opção correta, né? Porque a razão, quando ela está desperta, ela vê se a ciência está ajudando ou atrapalhando o homem, né? Se ela está humanizando ele ou se ela está dominando o homem. Seria a função da razão crítica para alguns autores, que vai falar no texto. Então essa seria a correta. Aí tem a C, que eu vou só mostrar por que está errada cada uma delas, caso vocês ficaram na dúvida, que é: o sono da razão desperta emoções benéficas ao homem. Essa é a questão C. Então, como a gente viu, o sono da razão seria quando ela está dormindo, né, sem o uso dela, desperta emoções benéficas. Essa questão está errada porque o sono da razão desperta monstros, igual está na imagem. E monstros, no sentido figurado assim, que a gente usa, não são emoções benéficas, boas, né? Elas são emoções maléficas, né? São emoções ruins. Então, por isso que essa questão está errada também. Aí tem a questão D, que é: o sono da razão não interfere nos objetivos da ciência. Essa questão não interfere, a gente pode ver que ela está errada pelo mesmo motivo da anterior, né? Que seria, ela interfere sim, ela produz monstros. Então, quando a razão está dormindo, ela produz monstros. Então, ela interfere na ciência, porque ela está produzindo algo de ruim, né? Ela não é neutra assim. Então, ela também está errada.
Aí a última é a questão E. O sono da razão é necessário para a criatividade e a imaginação humana. Então, seria no sentido de sono da razão, de novo, né? Com a razão dormindo, você não está usando ela. Nesse sentido, assim, é necessário, uma noção de necessidade, né? Você precisa para a criatividade e a imaginação humana. Então, seria no sentido de que para o ser humano ser criativo e ter imaginação, é necessário que a razão esteja dormindo, como se a pessoa não pudesse ser criativa ou imaginar se ela estiver desperta, se a razão dela estiver funcionando. Essa questão é falsa, porque para sermos criativos, a nossa razão não precisa estar dormindo, né? A única coisa que a questão nos diz é que o sono da razão produz monstros, que seriam coisas ruins. Ela não diz nada sobre criatividade ou imaginação, que geralmente são consideradas até coisas boas, né? Não monstros. Então essa questão está errada também. E agora a gente vai para a questão 2. Questão 2, ele coloca um texto aqui da UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, lá no Paraná, uma questão de 2006. Tem uma citação do texto do Adorno Horkheimer, fica ali embaixo a referência, né? E aí diz o seguinte: o que os homens querem aprender da natureza é como aplicá-la para dominar completamente sobre ela, ou seja, dominar completamente a natureza e sobre os homens. Então, o que os homens querem aprender da natureza é como aplicá-la para dominar a natureza e para dominar os outros homens também. Fora isso, nada conta. O que importa não é aquela satisfação que os homens chamam de verdade, que é quando você descobre uma coisa e se sente feliz, assim, tem uma satisfação nesse sentido. O que importa é a operation, o procedimento é eficaz. Então, o que importa é só o meio, assim, o método, a operação que você vai fazer, não a sensação de obter a verdade. A partir de agora, a matéria deverá finalmente ser dominada, sem apelo a forças ilusórias que a governem ou que nela habitem, sem apelo a propriedades ocultas. Então, seria no sentido de agora, a partir da ciência, a matéria deve ser dominada, sem apelar para forças ilusórias como Deus ou aquelas entidades que geralmente ficam na natureza, nos mitos antigos, ou sem apelar para propriedades ocultas, que seria bastante nesse sentido filosófico, assim, uma crítica à filosofia que fala que tem uma ideia por trás das coisas e a gente pode dominar a partir da ideia. Então não seria mais nesse sentido. O que não se ajusta a medidas da calculabilidade e da utilidade é suspeito para o iluminismo. O iluminismo se relaciona com as coisas, assim como o ditador se relaciona com os homens. Ele os conhece na medida em que os pode manipular. O homem da ciência conhece as coisas na medida em que as pode produzir. Então, seria esse homem da ciência, sim, né? Esse homem esclarecido, o iluminismo, ele se comporta como um ditador sobre a realidade. Então, essa realidade pode ser sobre a natureza, sobre os outros animais, sobre as plantas e tudo mais, ou também pode ser sobre os outros homens. Então, seria nesse sentido, assim. Aí tem a questão. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a racionalidade instrumental em Adorno e Horkheimer, é correto afirmar, é bom você grifar, porque às vezes pode ser incorreto ou correto, né? É bom você sempre lembrar quando você for responder a questão. Correto afirmar: a razão iluminista proporcionou ao homem a saída da minoridade da qual ele era culpado e permitiu o pleno uso da razão, dispensando a necessidade de doutores para guiar suas ações. Essa questão é falsa, porque Adorno e Horkheimer, como vimos no texto anterior, não diz nada sobre a saída da minoridade, né? Ele só fala sobre a ciência e essa mudança do mito para a ciência e tudo mais. Então ela está errada. A B.
procedimento eficaz, aplicado segundo as regras da calculabilidade e da utilidade, está desvinculado da esfera das relações humanas, pois sua lógica se restringe aos objetos da natureza. Então seria tipo o procedimento da ciência, esse procedimento eficaz, né? Ele só está vinculado, ele não está vinculado nas relações humanas, apenas na natureza. E essa questão também é falsa, porque o procedimento eficaz ele não está desvinculado da esfera das relações humanas. A gente tem que lembrar que para o Adorno e para o Horkheimer, essa razão instrumental também diz respeito sobre as outras pessoas, né? Então, ela pode gerar dominação de alguns sobre outros. Então, você pode usar esse procedimento eficaz, por exemplo, na propaganda. Você, sei lá, estuda psicologia e como vender um produto. Você tem os algoritmos da internet, que tem bastante, está sendo bastante comentado hoje em dia. Tem uma série na Netflix boa também, que fala sobre isso. Ou armas, né? Por exemplo, você pode criar uma bomba atômica e dominar os outros países, por exemplo. Sei lá, se os Estados Unidos tiver uma bomba atômica suficiente para jogar em todos os países, ele acaba dominando os outros países. Então, esse procedimento eficaz também é usado nas relações humanas. Por isso que essa questão é falsa. Ele não se aplica somente aos objetos da natureza, mas também aos outros homens, assim. Aí, assim, a racionalidade instrumental gera de forma equânime conforto e bem-estar para as pessoas na esfera privada e confere um maior grau de liberdade na esfera social. Essa questão C também está errada pelo praticamente o mesmo motivo da B, que seria a racionalidade instrumental gera domínio de alguns seres humanos sobre outros. Então ela não confere maior grau de liberdade, igual está no final da alternativa. Então ela está errada também. A D fala: a visão dos outros autores sobre a racionalidade instrumental guarda um reconhecimento positivo para setores específicos da alta tecnologia, sobretudo aqueles vinculados à informática. Essa questão ela também está errada porque os autores eles não comentam sobre um lado positivo da razão instrumental, né? Porque isso a gente já está cansado de saber. Por mais que a gente possa concordar de que a razão instrumental é boa para setores da tecnologia e tudo mais, no texto do Adorno e do Horkheimer, como a gente leu agora, eles não mostram esses aspectos positivos, assim. Eles mostram os aspectos positivos, mas não tão específicos, assim, da alta tecnologia e coisas do tipo. Eles apenas mostram os lados negativos, os aspectos negativos da ciência, porque é uma coisa que não estava muito em debate. E ainda não está, né? Então, como a dominação da natureza e de alguns humanos sobre outros. Esses são os focos, assim, do texto e dos autores. Então, essa questão também estaria errada. Mas não que ela esteja errada por completo, é que ela não faz referência ao texto, não faz referência aos autores, né? E a questão é para responder com base no texto que a gente acabou de ler e com base sobre a racionalidade instrumental em Adorno e Horkheimer. E a gente não viu nada sobre alta tecnologia ou informática. Então, por isso que ela estaria errada. E, por fim, aí, já que as outras estão erradas, essa vai estar correta, contrariando a tese do projeto iluminista, que opõe mito e iluminismo, os autores entendem que há uma dialética entre essas duas dimensões que resulta no domínio perpetrado pela razão instrumental. Essa questão está correta e seria no sentido de que o projeto iluminista ele falava que a razão, o esclarecimento, assim, ele é diferente do mito, né? E para os autores não são tão diferentes assim. Eles carregam uma relação de similaridade, assim, por mais que eles tenham diferenças, ele também tem bastante semelhança. E o que há, na verdade, é uma dialética entre essas duas dimensões, entre o mito e o iluminismo, né? Que resulta no domínio perpetrado pela razão instrumental, que seria no sentido de que nessa dialética na contemporaneidade acaba que na modernidade e contemporaneidade acaba que a razão instrumental está muito mais presente do que a razão crítica, e isso seria
um problema para os autores, porque elas teriam que estar em equilíbrio. E hoje em dia a gente só usa a razão instrumental. A gente produz, por exemplo, faz bomba atômica sem questionar por quê, sem pensar se ela pode ser boa ou ruim. A gente faz testes em animais, às vezes só para produto cosmético, assim, que não vai, só traz beleza, sabe? Então, tipo assim, a gente tá só aplicando a razão instrumental e deixando de lado os outros tipos de razão. Por exemplo, a razão crítica e outros do tipo, assim. Então, essa é a questão correta. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco a questão. E bons estudos aí para todos. Até mais.